Oi, eu sou a Amanda, estou aqui na Estação da Isla, em Itapuã, num espaço super especial que eu queria mostrar um pouco para você hoje, que é o nosso espaço de horta. Uma horta que é bem real, assim, da realidade assim, de qualquer pessoa que tem um espaço aberto, que queira cultivar diversas variedades como eu tenho aqui. A gente vai falar bastante sobre hortas e cultivares de ciclo longo, né? Porque muitas vezes nós falamos de horta e sempre pensamos no que é mais fácil, talvez que tenha um ciclo mais curto, que seja mais fácil de cultivar, mas não necessariamente uma horta de ciclo mais longo seja difícil, né? Que é o que eu vou falar aqui para vocês hoje. Esse espaço, primeiramente, eu queria mostrar como que a gente faz, né? A ideia desse espaço justamente é trazer para uma realidade de horta em casa, de cultivo, assim, que você queira cultivar várias variedades diferentes, né? De uma forma simples, sem que exija muito manejo ou muitos cuidados específicos. Nesse caso, o que a gente priorizou aqui? O uso dessas palhadas, tá? Que é justamente para fazer a cobertura desse solo, né? A gente tem um solo aqui bastante arenoso na estação, então vocês podem ver que é um solo que acaba que ela tem uma retenção de água reduzida, né? Por conta de ser muito arenoso. Então, como é que a gente faz para poder fazer com que esse solo fique úmido por mais tempo? Talvez eu não tenha o tempo de fazer a irrigação, enfim, eu quero manter com uma umidade boa, né, para as plantas, então eu coloco essa palhada justamente para segurar essa umidade. Além da questão da umidade, um fator bem importante é fazer com que as plantas daninhas não prejudiquem a minha horta. Então a palhada ela ajuda também nesse sentido, porque você vai segurar até abafar o desenvolvimento dessas plantas daninhas. Isso faz com que você tenha uma exigência de capina menor, né? Então isso faz com que o trabalho seja mais facilitado também, além de todas as propriedades, de aumentar a matéria orgânica do solo, né? A microbiota do solo ser promovida por essa palhada também que cobre ele, então isso é bem importante. Tá? Então, aqui nosso cultivo, basicamente, até os nossos colaboradores, eles utilizam esse espaço até para colher os produtos da horta, para consumir, né? Então, isso é bem bacana que você consegue ter várias variedades sendo colhidas em momentos diferentes, né? E como a gente estava falando sobre hortas de ciclo longo, eu queria mostrar a nossa horta aqui de cebola. Essa cebola, por exemplo, que está pronta aqui no canteiro, ela levou mais de 5 meses, entre 5 e 6 meses, para ficar nesse tamanho aqui. Olha só. Já poderia ter sido colhida, né? Mas para vocês entenderem o quanto demora para se formar e ficar desse tamanho. Se eu quiser colher ela também, talvez numa versão mini, também é possível. É só eu programar essa colheita antecipada, né? De uma forma mais jovem. Então, por exemplo, essa daqui já é uma variedade diferente, né? Ela é roxa. E eu poderia colher ela desse tamanho também, talvez para fazer uma conserva, enfim, ou utilizar ela justamente nesse tamanho, né? Agora, se eu quiser deixar ela por mais tempo, ela vai se desenvolver aqui nesse meu canteiro e vai formar a cebola num tamanho comercial, que é o que a gente compra no mercado. Então, eu tenho aqui, além desse tamanho, eu tenho uma outra parte aqui no canteiro, no outro canteiro ao lado, que também tem uma cebola num tamanho diferente. Então, isso faz com que você consiga ter, por um longo período, por várias épocas, sempre você vai ter uma colheita, programando esse cultivo de forma escalonada, isso é bem importante. Então, essa cebola aqui, por exemplo, a gente poderia colher, mas a gente deixou aqui para mostrar para vocês, né, a qualidade dela. Ela tá desse tamanho também porque eu deixei um espaçamento bem maior, né, do que é feito normalmente, então se eu colocar mais sementes ou mais mudas mais próximas, ela também acaba densando e acaba o formato dela ficando um pouquinho menor, né? Então, pelo fato dela estar com um espaçamento maior, ela também fez com que o bulbo crescesse mais. Então, aqui a palhada também a gente utilizou justamente para cobrir esse canteiro, para manter a umidade, né? Para eu não ter tantos problemas com plantas daninhas, né? Então, você vê que a gente tem poucas plantas daninhas porque ele faz essa cobertura aqui do solo e suprime essas plantas daninhas a se desenvolverem. Então, se você gostou desse vídeo, acompanhe os próximos que a gente vai falar sobre outras cultivares também.